Então, eu acho que já podemos começar. Deixa eu fazer a sua apresentação aqui agora. Uhum. Tá, então, novamente, bem-vindos à nossa última palestra do dia, né? Do nosso primeiro dia de evento. E agora a apresentação ficará por conta do Dr. Fábio Porto, com o título DJ Ensemble and Approach for Automatic Selection of Black Box Spatial Temporal Deep Learning Models. O Dr. Fábio ele é bacharel em matemática, modalidade informática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1987. Possui mestrado em informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1996. E possui doutorado em informática também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2001. Com período sanduíche no INRA Rock Co. É pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica a partir de 2009. Foi pesquisador sênior na École Polytechnique Fédérale de Lausanne em 2004 e 2008, entre 2004 e 2008. Tem como interesse de pesquisa gerência e análise de grandes volumes de dados, o Big Data, gerência de modelos de aprendizagem e representação formal de dados e do conhecimento. É membro da ACM e SBC, é fundador do laboratório Data Extreme Lab, que é o Dexel, do qual é coordenador da startup DBS2. Participa do comitê de programa das conferências VLDB, Sigmod, SBBD e foi coordenador geral do SBBD em 2015 e é coordenador geral do 14 International Conference on Very Large Databases. O pesquisador também é membro do comitê diretivo do SBBD. Então, professor, a palavra é toda sua, pelos próximos 45 minutos, até as perguntas. Muito obrigado. Então, Adriano, obrigado aí pela introdução, obrigado primeiro pelo convite, né, para participar desse evento de vocês. Então, apresentação aí longa, né? Eu coloquei esses slides estão em inglês, mas obviamente eu vou falar para fazer a apresentação em português, apresentando assim os últimos resultados que a gente tem obtido nesse tema de modelos espaço-temporais com predição usando modelos de Deep Learning, né? Opa. Aqui, então, a agenda dessa palestra, uma breve introdução, depois eu vou falar sobre DeepSeek, que é um sistema que a gente vem desenvolvendo nessa área de gerência de modelos e de dados de Machine Learning. Aí o DJ Ensemble, particularmente, né, o que a gente vem, que é o ponto focal da apresentação. Vamos apresentar alguns resultados e fazer os comentários finais. Antes de, então, nessa introdução, falar um pouco sobre o LNCC, para quem não conhece, né? Então, o Laboratório Nacional de Computação Científica é um instituto do MCTI, nós somos primos, por assim dizer, do INPE, né? E o interesse principal do LNCC é em modelagem computacional. Então, representar problemas, né, fenômenos da natureza em modelos computacionais, inicialmente muito baseados em simulação numérica e, mais recentemente, envolvendo modelos baseados em dados, né, modelos de aprendizado. Talvez vocês conheçam o LNCC pelo supercomputador, né, que a gente abriga, o Santos Dumont, que já foi o maior da América Latina, né? Um computador inteiramente dedicado à pesquisa, com 5.1 petaflops, um número grande de núcleos de CPU, tem GPUs também, tem um núcleo de inteligência artificial, com placas V100. Então, a gente tem um poder computacional bastante grande que está disponível aí para a comunidade. É um processo de candidatura aberta, né? Para projetos serem acolhidos acolhidos e depois, eventualmente, executados no Santos Dumont. Então, faz parte da missão do LNCC prover esse serviço de computação de alto desempenho para a comunidade científica nacional. Então, mais um pouquinho sobre o LNCC. A gente tem um curso de modelagem computacional, curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, que tem o conceito 6 da CAPES.
Temos dentro do LNCC, nós estamos organizados em laboratórios e grupos de pesquisa. Então, tem um núcleo de inteligência artificial e ciência de dados criado esse ano. O INCT-CID, né, de ciência de dados, especificamente, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, aquela iniciativa do CNPq. E aí coordenamos o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, que, além de contar com o Santos Dumont, conta com várias outras máquinas. Tem o Lobo Carneiro, na UFRJ, e outras de menor porte espalhados pelo Brasil. E vários laboratórios temáticos. Então, o Acima de realidade virtual aumentada, o IP de softwares da área de software científico, né? O Dexel, que é o que eu coordeno, o Concidis de sistemas distribuídos e nuvem, essas coisas, o Hemolab, que é focado na modelagem numérica do sistema, da reprodução do sistema cardiovascular humano, e o LabInfo, né, basicamente é um laboratório envolvido com a bioinformática, que apareceu com muita relevância no início da pesquisa sobre Covid-19, com sequenciamento de cepas nacionais aqui no Brasil, né? Então, são laboratórios temáticos. O Dexel, que eu coordeno, então, desenvolve técnicas e modelos e arquiteturas ligados à ciência de dados, inteligência artificial e Big Data. Fazemos parcerias, então, trabalhamos com vários institutos nacionais e somos considerado um time associado de um time no INRIA. Além de mim, como coordenador, tem o professor Arthur Ziviani, meu colega pesquisador, o professor Luiz Gadelha, o professor Marcel Pedroso, que também é pesquisador da Fiocruz, e o Alex Vieira, que, na verdade, é um professor visitante, né? Ele é da UFJF. Temos vários pós-docs, doutorandos, mestrandos e uma equipe de suporte participando de desenvolvimento e mantendo a infraestrutura do laboratório. Então, o Dexel ele tem 3 linhas de pesquisa principais. Então, a parte de inteligência artificial, que está ligada ao que eu vou falar hoje, né? Tanto trabalha na parte de criação de modelos para predição de fenômenos de interesse, né? Fazendo muita coisa em deep learning, predição, por exemplo, com poucos dados, treinamento multimodal. Então, várias iniciativas aqui no contexto muito de deep learning, principalmente. Temos todo um trabalho em Big Data, que é desenvolvimento de algoritmos e implementação de data flows em arquitetura distribuída do tipo Spark, né? Apache Spark. E temos trabalhos mais na área de análise estatística, né? Que a gente classifica como ciência de dados. Bom, então agora, entrando no tema da palestra, a gente está contextualizado no que a gente chama de X 4.0, então tem indústria 4.0, agronegócio 4.0, saúde 4.0, basicamente que é petróleo, óleo e gás 4.0, que é essa ideia de que você monitora fenômenos e toma decisão a partir dos dados que são coletados de diversas fontes, né? E dados esses que vão alimentar modelos apoiando a tomada de decisão. Então, nós estamos no contexto de uma plataforma de dados, né, centrada em dados, onde a inteligência é distribuída entre os dados que você coleta e obtém, e os modelos que você constrói com base nesses dados, modelos de aprendizado, e, eventualmente, integra dados e modelos numa visão, por exemplo, de uma base de conhecimento envolvendo esses elementos. Então, então, a gente está igualando essa ideia do X, quer dizer, X qualquer coisa, essa variável X aí 4.0, a essa combinação de dados e modelos, né? Dados, de fato, quer dizer, né, nesse contexto 4.0 e cada vez mais, é um ativo abundante, né? Então, são sensores, são radares, telescópios,
aparelhos de sequenciamento. Então, são N instrumentos que estão produzindo, sensores humanos, né? Frequência cardíaca. Então, são N sensores que nos acompanham e que as redes sociais, né? E que estão hoje disponibilizando dados sobre diversos fenômenos sobre os quais a gente queira se ater, né? Em contrapartida, quer dizer, outra parte ali daquela soma, modelos, e principalmente modelos de aprendizado, né? Eles não são assim tão abundantes, né? E não são abundantes porque existe uma complexidade na sua construção, existe uma complexidade no processo da seleção de modelos, na configuração, no treinamento, na assertividade desses modelos, eventualmente na reprodução dos resultados. Então, há todo um ciclo de vida envolvido na construção de modelos que faz com que aquele X4.0 ele seja desbalanceado. Quer dizer, hoje nós temos muito mais dados do que modelos e a velocidade de admissão desses dados, claro, é muito superior à dos modelos. Mas ambos são ativos bastante relevantes, né? Então, as empresas vão se destacar, né, os institutos de pesquisa, na medida que não só eles possam observar e capturar informação que retrate o passado e o presente, mas que possam também ter modelos que façam previsões do futuro, né? Então, e quanto melhor for essa previsão, obviamente, destacado vai ser aquele segmento. Então, e assim como durante anos nós nos prestávamos atenção na gerência de dados, né? Daí surgiram os bancos de dados, né? Sistemas de gerência de bancos de dados, toda a teoria de banco de dados em volta deles. Nós estamos argumentando aqui que modelos também devem ser gerenciados, né? E aí, o que é essa gerência de modelos? O que envolve esse processo que nós chamamos de ciclo de vida dos modelos? Bom, primeiro envolve a captura, né? A obtenção desses dados, e obviamente são dados em formatos diferentes, tem arquivos HDF5, NetCDF, arquivos CSV, eventualmente planilhas Excel. Então, tem uma míriade aqui de formatos de arquivos, né, que estão bancos de dados, né, dados em bancos de dados relacionais. E esses dados, na medida que vão chegando, para que eles... Então, tem aquela famosa relação, quer dizer, se você colocar lixo, você produz lixo. Então, não basta você recuperar os dados, mas dados vêm, em geral, com elementos faltantes, eventualmente com certo desbalanceamento da distribuição dos dados, talvez desnormalizados. Então, tem uma série de processos que são em geral, conhecidos como pré-processamento, que vão pegar esses dados, preparar esses dados para que sejam consumíveis e mais, e, além disso, eventualmente integrar, fundir, mergear esses dados. Então, tem uma tarefa grande que às vezes é até considerada maior, mais demorada do que a de treinamento, mas que é de preparação desses dados. Tudo bem. Até chegar àquelas features, aqueles conjunto de atributos que se acha relevantes e significativos para a próxima etapa, que é o treinamento. O treinamento é um processo que, a partir do que a gente chama de um algoritmo, de um learner, de um aprendiz, vai observar instâncias que descrevam o cenário de interesse que se quer modelar, e aí usar um processo iterativo para configurar os parâmetros desse modelo de tal forma que melhor representem a distribuição dos dados que estão sendo observados, né? Então, isso acontece, esse processo de treinamento é um processo, em geral, custoso, porque ele é tão melhor quanto maior for o volume de dados. Então, o processo itera sobre esse volume um número potencialmente significativo de vezes. E uma vez que você
é avaliado, o resultado desse processo de treinamento é a cada iteração avaliado. No momento que você está satisfeito, que você conseguiu eventualmente convergir para uma taxa de erro de predição, ou, bom, seja qual for o problema que você esteja fazendo, mas de predição satisfatório, você então vai e avalia a generalidade daquele modelo, confrontando o modelo com dados que você tenha separado, que a gente chama de dados de teste. E aí, se você passou, se a taxa de acerto é bom, você tem um modelo que a gente pode dizer, pode ir para a produção. Ou seja, você pode agora fazer uso das predições daquele modelo frente a entradas que ainda virão. Não são as mesmas que você observou no treinamento, mas dependendo da capacidade, da generalidade do modelo, você vai ter um certo nível de acurácia ou de erro do seu processo preditivo. Isso vai acontecer até que, eventualmente, a distribuição dos dados se modifique e aquele conjunto amostral que você usou inicialmente não reflita mais de maneira sintética o domínio que você quer aprender. Então, a detecção dessa variância conceitual, tem um nome, chama-se Concept Drift, e a identificação eventual dessa variância pode levar à indicação de um novo treinamento, da necessidade de retreinar o modelo com com essa mudança do estado do mundo, para que você gere uma nova versão do modelo. E, bom, esse modelo, o modelo estando disponível, ele pode ser servido, a gente chama por serviços, né? A gente chama esse processo de servir o modelo, servir o modelo, quer dizer, responder agora a consultas preditivas com base nos modelos treinados e numa entrada de dados fornecida pelo usuário, né? Aqui embaixo vocês veem o processo de entrada de novos datasets. Então, a esse conjunto de atividades que eu mencionei aqui, nós chamamos de ciclo de vida de modelos de aprendizagem, desde o pré-processamento, a publicação, treinamento, validação, publicação e monitoramento e atualização. Então, do ponto de vista do que eu argumentei antes, quer dizer que sistemas de gerência de modelos poderiam ser tão importantes quanto o sistema de gerência de dados, como são conhecidos, né? Nós podemos incluir essas tarefas, por exemplo, reconstruir os modelos, então tarefa de treinar, validar, testar, publicar, fazer a transferência deles para um sistema de serviço de modelos, não necessariamente é o mesmo ambiente que você usa para treinar, você usa para servir, obviamente. Você pode procurar por modelos, então imagina agora que você tem um conjunto de modelos publicados, você pode querer descobrir quais aqueles que atendem à sua necessidade de predição. Então, numa empresa grande, por exemplo, como a Petrobras, para quem nós estamos trabalhando, eles podem, um determinado usuário pode estar querendo uma predição de um determinado evento lá que ocorre no poço, e ele quer saber se alguém já, por exemplo, publicou um modelo que faça esse tipo de detecção, por exemplo, um modelo de detecção de anomalia no poço, vamos dizer assim. Então, é preciso que esse sistema seja capaz de oferecer serviços de busca. Importar modelos, então, a ideia de que alguém possa treinar um modelo qualquer, usando sua ferramenta, talvez até local, no seu ambiente local, e possa exportar do ponto de vista do criador, mas importar do ponto de vista do sistema, o modelo para que ele fique disponível nessa plataforma, né? Pode ter a função de ranqueamento. Então, supondo, por exemplo, que eu tivesse vários modelos de predição de anomalia, qual deles que eu devo usar para um determinado poço com certas características específicas. A questão de atualização dos modelos, monitoramento de concept drift, a avaliação do tempo de modificação para passagem para atualização, informações de proveniência que expliquem as predições, né? Você quer saber, por exemplo, dado uma predição, quais foram os datasets, por que aquela predição surgiu, você pode ter que precisar explicar o porquê daqueles resultados obtidos.
Reprodutibilidade, nessa mesma linha, você conseguir reproduzir todo o processo de treinamento de um modelo, sem falar em questões de controle ligadas a balanceamento, e aí a bias que possa ligar a predições que afetem aspectos éticos, morais e societários. Nesse sentido, nós estamos desenvolvendo o sistema DIPSI. DIPSI aqui é o cigano, mas aquela parte final, science, é de científico, é um cigano científico. Então, é um sistema que gerencia modelos dessa forma que eu mencionei anteriormente. Então, é uma plataforma que hoje atende tanto ao pré-processamento, treinamento, a validação, teste, publicação de modelos, reuso, importação e respostas a queries, que é o caso do DJ Ensemble, que eu já vou falar. E o objetivo também é que ele facilite a vida de não experts, quer dizer, ele tem toda uma infraestrutura para que esse processo possa ser feito de uma maneira semi-automática, exigindo pouca expertise dos usuários, né? Ele serve também para que os próprios desenvolvedores de modelos possam comparar, ranquear o seu modelo contra os demais e encontrar áreas do domínio em que eles não sejam eficientes e talvez retreinar especificamente para aquela área. Então, ele permite que os próprios modeladores enriqueçam os seus modelos, assim como permite que os usuários finais tenham um leque de modelos a escolher para um dado problema de predição. Então, a arquitetura em geral do sistema é essa aqui. Você pode acessar o sistema tanto pela uma interface web como uma interface Python. Você pode escrever um programa, por exemplo, envolvendo a chamada ou treinamento, validação, ou mesmo a chamada de modelos. Nós usamos um intermediário aqui, o MLflow, para fazer todo o registro de log das operações que estão sendo realizadas, para apoiar a proveniência e reprodutibilidade do experimento. E podemos startar jobs distribuídos na plataforma do LNCC, desde o Santos Dumont ao Nó Petros e a outros ambientes distribuídos. É o que vai acontecer na Petrobras, né? Serviços do DIPSI executando em ambientes diferentes. Nós temos também um sistema de banco de dados que nós desenvolvemos na tese do meu aluno Hermano Lourenço, e que se baseia no modelo de arrays multidimensionais. E esse sistema é um sistema in memory, quer dizer, que roda em memória, e ele tem um modelo, por ter um modelo de matrizes multidimensionais, nós estendemos também com capacidade preditiva. Então, você pode incorporar funções de predição, e em cima deles a gente vai integrar o DJ Ensemble, que eu vou falar a seguir. Bom, então, dado esse contexto do DIPSI, aonde entra a história do DJ Ensemble? O DJ Ensemble é uma abordagem para tratar com essa ideia de que um sistema de gerência de modelos pode acolher vários modelos competitivos. Então, modelos competitivos é aqueles que provêm a predição da mesma variável ou conjunto de variáveis para uma entrada aproximadamente semelhante, né? Então, você pode ter mais de um modelo usando, por exemplo, a mesma arquitetura, e aí mudando parâmetros, ou com arquiteturas diferentes. Então, mas que estejam atingindo ao mesmo domínio de predição, né? Então, a gente está dentro desse contexto, e o problema que a gente se interessa é responder consultas, aqui, nesse caso, espaço-temporais. Então, a gente está interessado em modelos que façam predição em que as correlações de espaço-temporais sejam importantes. Então, por exemplo, predição de temperatura em meteorologia, né? Ou umidade. Você sabe se choveu a 1 quilômetro daqui, dependendo das condições, há uma chance de que venha a chover aqui também. Então, há uma correlação temporal, espacial, assim como o fato de ter chovido há 20 minutos na proximidade possa significar que daqui a pouco venha a chover aqui onde eu estou. Então, os fenômenos que tenham correlação preditiva espaço-temporal se integram nesse contexto que a gente está falando. Então, a gente está interessado
Primeiro, fenômenos espaço-temporais, e a gente se interessa também em consultas que queiram predições de uma certa região do espaço e do tempo. Então, por exemplo, eu quero fazer a predição de chuva na região de Petrópolis, onde tem o LNCC, por exemplo, na cidade de Petrópolis, né? E eu quero saber as próximas 7 dias à frente de predição, tendo como base 7 dias para trás, por exemplo. Então, nós estamos principalmente trabalhando com modelos de aprendizagem profunda, né? Então, basicamente, nesses modelos de aprendizagem profunda, você pode ver, você pode considerar que dados são vistos como frames, né? Então, frames são regiões retangulares e você pode olhar isso ao longo do tempo, né? Espaço retangular, ao longo do tempo, uma versão 3D desse espaço. Então, são estruturas tridimensionais. Então, aqui, por exemplo, na figurinha aqui, ao lado esquerdo, você tem 3 frames com os pontos de, por exemplo, se fossem temperatura, podia ser estações meteorológicas adaptadas para um formato regular aqui de dados, e a predição de um certo conjunto então você tem N entradas e gerando N mais uma saídas aqui do modelo preditivo. Pode também tratar modelos puramente temporais, de séries temporais, considerando que cada ponto dessa aí é uma série temporal e fazer a predição sem considerar a correlação espacial, né? Então, é esse tipo de modelo que está nos interessando. E aí, para entender melhor o problema, vamos considerar aqui esse exemplo. Você tem um domínio dessa circunferência maior e a menor aqui embaixo. E aí você treina 3 modelos, o modelo M1, M2 e M3, nessa circunferência menor, né? Que é um sample. Em geral, você não quer treinar em todo o dado, porque demoraria muito. Você faz um sample, uma amostragem desse domínio para treinar esses modelos. Agora, o que aconteceria se as consultas caíssem nesses 3 pontos aí, Q1, Q2 e Q3? Qual seria o desempenho de M1, M2 e M3? Então, esse é o primeiro problema que a gente quer responder. Será que há variação na escolha de M1 ou um ensemble, fazer um ensemble tradicional, um comitê de modelos de M1, M2 e M3 é a melhor opção para responder essas consultas? Notando que algumas caem em regiões que eu não vi, então depende um pouco da capacidade de generalidade dos modelos, né? Um caso também um pouco diferente é supor que você tem mais de uma área, um conjunto de dados de treinamento, que você tenha treinado modelos nessas diferentes áreas. E aí, como que você faz para as 3 consultas, né? Será que M1 e M2 são sempre os melhores modelos para Q1? E M3 vai ser sempre o melhor modelo para Q3? E o que fazer para Q2? E o que fazer para Q3? Né? Então, de uma maneira geral, você tem dados que caem, vão cair, são essas marcazinhas X, são os pontos que você pode estar querendo predizer, e o que você sabe é que esses modelos, quando foram treinados, eles tiveram um erro calculado, que é o que a gente chama de erro de generalização. É o erro obtido na fase de teste, por exemplo, de construção do seu modelo, e que você pode guardar essa informação. Então, para cada ponto aqui, em cada xzinho do sample 1, por exemplo, houve um erro computado por M1 e um erro computado por M2. O desempenho deles pode variar na área de dados, não é isso? Mesma coisa pode acontecer com o M3, ele pode ter um desempenho variante aqui, porque ele pode ser melhor adequado a um tipo de distribuição do que outro, considerando, lógico, dados que vão entrar no futuro como predição, né? Então, dada essa questão, quer dizer, eu conheço os modelos que eu tenho disponíveis, por exemplo, M1, M2, M3, eu conheço o erro de generalização que foi guardado em relação ao processo de treinamento, e eu recebo queries onde eu não sei onde elas vão cair. Como determinar o melhor modelo ou conjunto de modelos a responder essas consultas? É esse problema que o DJ Ensemble quer tratar.
Então, por exemplo, imaginemos que o exemplo seja a temperatura no Brasil e que o S1 seja o estado do Rio de Janeiro, incluindo Petrópolis, S2, o sample, a amostragem 2, seja São Paulo, incluindo Campinas, e eu tenho 3 modelos. O Convolution LSTM, é uma arquitetura, uma variante espacial do Convolution, chamando de Convolution X, e um modelo de séries temporais ARIMA, por exemplo, autorregressivo. E as queries, uma query é o Q1, que é a temperatura em Petrópolis, Q2 em Campinas e Q3 em Curitiba, né? Aqui eu estou querendo uma consulta, por exemplo, em Belo Horizonte ou Ceará, quer dizer, em áreas onde não houve treinamento, né? Então, o DJ Ensemble, ele responde a esse problema. Imagina que você tenha esse quadrado, reflita a área da consulta que você quer predizer uma variável espaço-temporal, por exemplo, temperatura, umidade. E o que o DJ Ensemble propõe, DJ, né? O DJ do DJ Ensemble, o DJ é disjoint models. Então, a ideia que a gente elenca aqui é que a hipótese é que a alocação de modelos não como comitês, onde você combina os modelos que você tem e, por exemplo, calcula uma média, algum tipo de correlação entre as predições de cada modelo em cada ponto. O objetivo aqui é alocar os modelos espaço-temporais na região do espaço, de tal forma que cada um cubra da melhor forma a distribuição de dados que exista naquela região que compõe a query. Então, se a gente for definir formalmente o problema, a gente tem um domínio que é dado por um conjunto de pontos. Em cada ponto, você tem potencialmente uma tupla de variáveis, você podia ter, sei lá, temperatura, umidade, vento. E para cada uma delas, você tem uma série temporal de valores observados, né? Ou que você quer predizer para frente. Além disso, você tem um subconjunto, particionamentos desse domínio, que a gente está chamando de S, que são subconjuntos dessas regiões espaço-temporais, do domínio D. E eu tenho um conjunto M de modelos, por isso que eu chamo de black box. São modelos que já estão prontos e que alguém treinou em algum momento usando um desses SIs, então, ou conjuntos de SIs. Então, são modelos que foram treinados e que estão lá na prateleira para serem usados. E aí o que acontece? Aparece uma query, essa query ela tem R, que é uma região do espaço e do tempo que ela quer prever, informa, claro, a variável preditiva que se quer predizer, por exemplo, umidade ou temperatura. Tem um conjunto de entrada, um conjunto de dados que corresponde à área da query, com séries temporais em cada ponto de predição, né, com certo tamanho para trás, que vai determinar um pouco o padrão temporal daquele dado naquela região que anteceda a predição. X, né? E eu tenho uma métrica, por exemplo, pode ser um erro, pode ser um erro médio quadrático, alguma coisa assim. Então, o que eu quero fazer, dado essa query Q, eu quero encontrar um subconjunto M' de M dos modelos que estão disponíveis e uma relação de alocação de tal forma que todo ponto do espaço da query esteja coberto por um e só um modelo em M'. M' podendo ocorrer várias vezes no espaço da query. Nota que M' é um modelo espaço-temporal, então ele tem, quando foi construído, um tamanho de frame. Como a query ela pode ser menor ou maior do que esse frame, se a query for maior, eu talvez queira executar mais de uma ocorrência de M para predizer uma certa região do espaço para o qual ele foi alocado, né? Se ele for maior, eu talvez tenha que retirar alguns pontos de alocação, porque houve excesso de cobertura, né?
E eu posso cobrir com mais de um modelo. Eu posso pegar numa região, botar o M1, do lado dele o M4 e assim sucessivamente. E essa escolha vai ser dada por uma função de custo, uma cost function que vai avaliar o erro estimado de predição de cada um dos modelos em M para cada uma das sub-regiões da query, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e o custo de execução, que também é um custo estimado em função de execuções prévias desse modelo, né? Então, a pergunta em geral, assim, não formal, é quais são os modelos e como eles devem estar alocados na região da query. Então, essa alocação ela deve minimizar a função de custo e ela vai usar para isso a informação sobre a distribuição de dados no domínio. Então, eu pressuponho que eu tenho um D inicial que eu conheço. Então, por exemplo, se eu estiver falando da meteorologia, eu posso pegar os datasets da meteorologia de quanto tempo eu quiser para trás. Esse é meu universo de dados que eu reconheço. E eu vou usar esses dados para usar um processo de clusterização e depois de tiling, onde eu indico em cada tile sub-áreas desse domínio que compartilham, sub-áreas convexas do domínio, que compartilham de uma distribuição muito próxima, tão próxima que teriam caído em um mesmo cluster, segundo a distribuição das séries temporais. Além disso, eu vou calcular para cada modelo uma learning function. O que é uma learning function? É um modelo que diz como cada um dos modelos se comporta na medida em que a distribuição dos dados se distancia daquela distribuição que o modelo viu em tempo de treinamento. Então, uma vez que eu conheço o dataset usado para treinar os modelos, eu posso gerar perturbações nesse dataset de tal forma que eu modifique a distribuição de forma controlada e aí eu executo o modelo sobre essas versões com distribuições variantes e verifique o erro que eu obtive. Com esse dado de distância de distribuição e erro, eu treino um segundo modelo, que é a função de erro para cada um dos modelos, que é capaz de me dizer se como o modelo se comportaria se ele fosse aplicado numa região cuja distribuição tivesse uma distância da distribuição que ele viu em treinamento. Então, de uma maneira geral, a gente pode ver que nós temos várias maneiras de resolver esse problema. A maneira tradicional, por exemplo, seria pegar um MI, nessa letra A aqui, usar um modelo só e cobrir a região da query. Então, se o modelo fosse composto de frames do tamanho aqui, eu cobriria a query e executaria esses modelos em paralelo e recomporia o resultado e apresentaria. Está aí a predição. Eu posso usar em B uma versão do ensemble tradicional, fazendo isso que eu fiz aqui, mas para todos os modelos que eu quiser. E aí eu pego para cada predição que cada um dos modelos produzir e faço algum tipo de combinação linear, uma média, alguma coisa assim, desses valores. E aí isso é o comitê tradicional. O DJ Ensemble, o que ele faz é combinar a alocação sem disjoint, quer dizer, disjunta desses modelos. Então, aqui você vê que eu estou usando MI para essas partes aqui iniciais e MJ para as duas partes da direita, né? Eu posso ter combinações quantas couberem e forem suficientes na minha região QR, onde QR é a região da query, né? nesses três casos. Então, a arquitetura da solução ela é dessa forma, ela está implementada no sistema Savime, está sendo implementada, na verdade, no sistema Savime. Como eu disse para vocês, Savime é um sistema de banco de dados em memória com representação de dados em matrizes multidimensionais, desenvolvido lá no laboratório. E agora a gente quer fazer uma coisa parecida com uma query SQL, onde eu possa adicionar modelos de predição, como se fossem funções para predizer em cima de dados de entrada que estão no banco de dados, por exemplo, né? Então, o que acontece? Como é que isso é feito? Primeiro, eu registro as funções, os modelos, os M's que eu tenho,
e os datasets que foram usados para o treinamento, os SIs, que eu usei para treinamento desses modelos. E aí, o que eu faço? Eu pego toda a área de domínio, incluindo o SI, e clusterizo de tal forma que regiões que têm a distribuição de dados semelhante em séries temporais participem do mesmo cluster. Tá? Eu posso dar mais, no artigo tem mais detalhes sobre isso, mas a gente usa, primeiro, a gente modela cada série temporal com uma PDF para famílias de distribuições, chama-se Generalized Lambda Distribution, GLDs. Então, cada uma das séries temporais do meu domínio é modelada por essa função de distribuição de probabilidades, que é caracterizada por 4 parâmetros só. Então, cada uma das séries temporais fica reduzida a 4 parâmetros. E aí, eu uso o algoritmo Caminhos para clusterizar essas descrições das séries temporais, de tal forma que distribuições semelhantes fiquem no mesmo cluster. Só que, como esse cluster é certamente não convexo no espaço, e os meus modelos eles têm frames regulares, retangulares em particular, a gente aplica um tiling, quer dizer, uma malha, a gente cria uma malha de tamanho variado sobre a clusterização, de tal forma que cada retângulo, cada retângulo contenha 100% dos pontos no mesmo cluster. Então, a gente vai ter tiles de tamanhos diferentes, mas eles nos auxiliam à alocação, porque sobre cada tile eu só vou escolher um modelo. E essa escolha, isso é feito, toda essa parte de clustering e tiling é feito offline, e no momento que a query vem, é que é um processo online. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar quais os tiles que a região da query, sobre os quais a região da query cai. Então, eu defino aqueles tiles. E aí, para cada tile, eu tenho um centroide que o representa, né, que é o centroide do cluster associado a ele. Então, eu uso esse centroide para calcular a distância de cada área de treinamento do modelo para cada tile. E aí, uso a função de learning function para predizer o erro. Então, assim, eu consigo predizer o erro de cada modelo em cada tile da área da query. E aí, com isso, eu, para cada tile, escolho o melhor modelo e gero a composição. Aqui eu tenho um exemplo dos resultados da Learning Function para 7 modelos que eu estou chamando de DA1 até DA7. Embaixo eu tenho a função, a distância entre as séries temporais. Essa distância é calculada usando Dynamic Time Warping, quer dizer, DTW, a função de DTW, para calcular a distância entre os centroides do tile e os centroides da área de treinamento. E à esquerda, eu mapeio o erro previsto. Então, na medida que você vê que a distância aumenta, obviamente o erro aumenta. O que eu quero saber é como que esses modelos se comportam. Então, você pode ver, por exemplo, que o verdinho ele começa bem, mas ele vai perdendo muito a generalização dele na medida que aumenta a distância. Já o azulzinho ele é mais estável. Então, com isso, eu consigo predizer para cada modelo como ele vai se comportar. Então, aqui, por exemplo, eu já estou terminando, assim, só para dar um exemplo, aqui a gente tem essa região de query, que essa aqui é uma região sintética que a gente criou. Então, são 4 tiles com 4 distribuições diferentes. E aqui à direita você tem, em laranja, de fato, o melhor plano seria. Então, tem modelos aqui que são SA1 até SA5, eu acho, se não me engano, né? Então, ele pegou para o tile 1, o melhor, na execução real, o melhor foi o SA1, né? O nosso estimado S era o SA4, então a gente está errando um pouco nesse caso aqui, né? E o real estimado seria o SA4 aqui em cima. Então, em relação a esse real estimado, a gente não está tão ruim. Já nesse ponto, no tile T2, a gente tem o estimado e o real, o mesmo modelo. Então, a gente conseguiu
aproximar bem e o custo de estimativa está bem próximo, né? O próximo SA1 também a gente acertou, e aí, no final, a gente errou um pouco a estimativa do SA1 estimado para o real, né? Esse aqui, o artigo, ele está publicado, ele está numa revisão, numa revista, mas vocês podem ler no archive desse endereço aqui, tem o artigo publicado na sua primeira versão. Só para terminar, aqui a gente compara o DJ Ensemble com o Traditional Ensemble. Então, você nota que o erro do Traditional Ensemble foi de 21,3 graus para 2,24 no DJ, 2,35 no estimado e 2,24 no real, né? A diferença do estimado para o real é pegar quanto que a gente estimou no nosso modelo de custo e quanto realmente aquela solução executou no sistema, né? A gente tem variações do Ensemble com stacking, que é você pegar os modelos que a gente selecionou e fazer um stacking dele. Então, foi um pouco pior, né? Mas muito melhor do que Traditional Ensemble. Em suma, nossos resultados são positivos. Então, eu apresentei para vocês uma solução que é o DJ Ensemble, que faz parte de um contexto do Gypsy, que é um projeto de gerenciamento de modelos, que tem esse objetivo de gerenciar todo o ciclo de vida de modelos de machine learning, né? Já tem uma versão dele no ar, está rodando, podem até experimentar o Gypsy. O DJ Ensemble está sendo implementado agora no Savime, já temos os experimentos rodados, os resultados e retratados no artigo que eu falei para vocês. Isso é parte de um projeto desenvolvido com a Petrobras, né? E, obviamente, eu não estou sozinho. Esse é um projeto que reúne o meu colega, o professor Arthur Zuviani, o professor Eduardo Gazawara, do Cefet do Rio, o professor Florin Rousseau, da Universidade da Califórnia, em Mercedes, e aí o meu aluno Anderson Chaves, a Diania Souto, que é pós-doc do laboratório, meu aluno de mestrado Rafael Pereira, a Rocio também, que faz o doutorado dela, e o aluno Brian Tsan, do professor Florin Rousseau. É isso, gente. Isso termina a apresentação. Obrigado. E aí fico aberto para as perguntas. Ok, professor. Muito obrigado pela sua apresentação. Com certeza contribuiu bastante. Talvez eu devesse reabrir a apresentação, né, para perguntas. Sim, pode ficar à vontade. Temos aqui algumas perguntas já catalogadas. Sim. A primeira pergunta, mais curtida aqui no nosso fórum, é da Amita Murali-Krishna, que é da CAP do INPE. Ela pergunta: os departamentos do LNCC que trabalham com ciência de dados possuem alguma prática, padrão ou protocolo em análises que permitam a reprodutibilidade? Não. A gente hoje... Eu tenho uma aluna trabalhando exatamente nesse tema, reprodutibilidade principalmente de execução de data flows, né? E a gente está trabalhando... Quer dizer, esse é um dos alvos do Gypsy, né? O que a gente pretende com o Gypsy é exatamente como a gente está varrendo todo o ciclo de vida de modelos. Nós temos, primeiro, o tracing, a informação de todo o processo, né? O segundo momento vai ser fazer essa reprodutibilidade acontecer de forma automática ou semi-automática. Esse é o tema da tese da Malu Mondelli, que é minha aluna do professor Luiz Gadelha. Eu co-oriento nessa linha de pesquisa. Mas a gente ainda não tem. Realmente, isso é uma coisa que está aí estudada, né? Para ser estudada. Ok, professor. Temos aqui a pergunta agora da Paula Laroca. Eu espero que eu esteja pronunciando certo o nome dela. Da UFSCar, que faz ciência da computação. O que é desenvolvido em termos de análise de dados pelo NCC que pode ser usado por outros pesquisadores não vinculados a ele posteriormente? Bom, nós temos várias coisas. Então, por exemplo, nós temos um sistema chamado DSS, que está online, que é o Data Science Suite. Data Science Suite, se você depois me mandar um e-mail, eu te mando o link. É uma aplicação web onde você faz não só toda a parte de exploração de dados. Então, você pode
rodar PCA, você pode visualizar, gerar histogramas, você tem toda uma parte estatística ligada à análise dos dados, como também você tem uma série de modelos prontos que você pode aplicar sobre esses dados analisados. Então, uma suíte tem coisas, por exemplo, de detecção. Aí depende muito dos problemas, né? Tem problemas de classificação de imagem, tem problemas de detecção de objetos, tem interpretação de sentimentos em texto, tem uma gama relativamente grande de funções na parte preditiva pronta para você usar. Além disso, a gente participa da plataforma de ciência de dados para a saúde, em cooperação com a Fiocruz. Eu falei aqui do professor Marcel Pedroso, que é o meu colega, que trabalha conjunto conosco no LNCC e na Fiocruz. E nessa plataforma, você tem todos os dados de saúde disponibilizados pelo DataSUS, mas já tratados e disponibilizados num dashboard, por exemplo, para você fazer a sua experiência de ciência de dados, digamos, já com certos mecanismos pré-configurados, mas também com notebooks que você pode construir o seu programa em Python sobre a nossa base de dados em Elasticsearch tratado, quer dizer, são dados curados, trazidos da plataforma do DataSUS para dentro do PCDAS. Hoje, por exemplo, a gente tem dados lá da área do Covid, por exemplo, né? do que sai em termos de ocorrência e óbitos, que é publicado pelo Ministério da Saúde. E a gente espera que isso aconteça agora com o DIPSI. Quer dizer, na medida em que o DIPSI se torne um sistema de produção, que os modelos... Então, por exemplo, nós desenvolvemos esse modelo de Convolution LSTM para predições espaço-temporais, principalmente de chuva, exatamente do que eu falei, de chuva e temperatura. Então, nosso objetivo é que esse modelo fique lá disponível, quer dizer, a arquitetura pronta, o modelo treinado, para, eventualmente, você usar no problema de predição que você precise dessa natureza, né? Temos um outro modelo na mesma linha, mas usando apenas convolução 3D, 2+1, por exemplo, espaço e tempo, que também vai estar nessa plataforma. E a minha aluna, por exemplo, de doutorado, a Rocio, está trabalhando com esse mesmo problema do DJ Ensemble, mas apenas com modelos de regressão, usando ARIMA, por exemplo, e para séries temporais. Então, isso também vai estar lá. Então, eu acredito que, com o tempo, esse conjunto de modelos prontos, que podem tanto servir para um processo de transfer learning, se você quiser aplicar em outro contexto a partir daquele para o qual ele foi gerado, como para resolver, aplicar em problemas do domínio em que eles tenham sido treinados, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Ok. Agora temos aqui uma pergunta também do Giovanni Soares, que faz mestrado na CAP, do INPE. O LNCC, há pouco tempo, voltou a aparecer na lista do Top 500. Que diferença isso faz para a ciência brasileira? Bom, enorme, né? Porque ele... Obrigado pela pergunta, assim como as outras também. Mas a pergunta aí, ela significa o seguinte: o Santos Dumont, ele quintuplicou a sua capacidade de processamento, que já não era pequena, era de 1.1 petaflops, foi para 5.5, né? Isso significa que problemas que antes levavam, eventualmente, dias ou semanas para resolver, vão ter uma melhora significativa no tempo de resposta, e para certos problemas, o tempo da chegada à solução, por exemplo. A gente usa o Santos Dumont para trabalhos ligados a projetos de vacina ligados ao Covid-19, né? Uma das etapas desse projeto é o docking de proteínas, né, com ligantes, que é um problema extremamente intensivo de CPU. Então, a redução desse tempo pode significar a redução na produção de soluções para vacinas, por exemplo, para a Covid. Mas não só para esse, tem mais de 100 projetos rodando, projetos de pesquisa rodando no Santos Dumont, todos eles beneficiados por essa capacidade de processamento aumentada. Certo. Aí tem a pergunta do Elvésio Neto aqui, que faz mestrado na CAP do INPE também. Quais os custos computacionais do DJ Ensemble e como mensurar a sua precisão? Bom, a precisão dele, o erro, né, a gente chama de erro, a gente estima o erro em função do resultado que o DJ Ensemble produz para queries em regiões do espaço
considerando que nós sabemos quais são os valores corretos, por exemplo, de predição de temperatura naquelas regiões, né? Você pode calcular o erro de forma tradicional. Nota que, aliás, tem um desdobramento dessa pergunta, que é o seguinte: o DJ Ensemble ele vai melhorar na medida que os modelos em si também melhorem, né? Se você trouxer, se forem produzidos modelos com melhor acurácia, a nossa premissa é que essa acurácia ela está intimamente ligada ao casamento do modelo, da região que o modelo foi treinado, com a distribuição de dados onde caia a consulta. Essa é a premissa do DJ Ensemble, né? Então, se essa premissa for verdadeira, que é traduzida pelaquela distância DTW, mais a capacidade de generalização do modelo, que é a parte que essencialmente o modelo faz, então você tende a aumentar a qualidade na medida que você aumenta a qualidade dos modelos. Mas, dado o mesmo conjunto de modelos, e aí comparando o DJ Ensemble com as outras abordagens, por exemplo, o modelo único, ou o stacking de modelos, ou o comitê de modelos tradicional, o DJ Ensemble mostrou, eu mostrei aí alguns resultados, no artigo tem muito mais, que os resultados são melhores, né? Tem mais acurácia. E ele é mais acurado, a nosso entender, porque a alocação dos modelos ela observa melhor a distribuição dos dados do que os demais. Por outro lado, como o modelo ele é disjunto, como a execução é disjunta, você não reexecuta sobre os mesmos dados, modelos diferentes. Então, por exemplo, se você pega o comitê tradicional, o que o comitê faz? Se você tiver K modelos, você executa K vezes, uma vez cada modelo. Você tem K execuções na mesma região da query. Então, ele é mais custoso K vezes do que uma única ocorrência do DJ Ensemble que vai executar para cada ponto da query apenas um modelo. Então, ele tende a ser mais barato do que os comitês. Ele é essencialmente mais barato do que os comitês de modelo. E nós esperamos que o resultado seja que ele seja mais eficaz na aproximação das predições a partir desse critério de semelhança de distribuição no processo de escolha do modelo, né? Então, entre essas duas variáveis, o erro e o custo computacional. Essas são as duas qualidades dele, exatamente. Ele é mais barato e tende a ter um erro mais baixo. Sim, muito bom. Temos aqui também a pergunta do Felipe Carvalho. Ele gostaria de saber se outros algoritmos de agrupamento já foram avaliados. Por exemplo, o algoritmo K-shaping, que é específico para agrupamento de séries temporais. O algoritmo, como é o nome do algoritmo? K-shape. K-shape, não conheço esse aí, não. A gente testou vários, né, vários algoritmos de predição. Séries temporais, o algoritmo de série temporal ele não considera o caráter espacial, a correlação espacial dos modelos, né? Então, tendem a ter um desempenho inferior àqueles que sejam espaço-temporal para fenômenos que sejam espaço-temporais, né? Se você ter só séries temporais, então a expectativa é que ele seja bom porque ele é mais rápido. Algoritmos apenas de regressão, eu não sei o que é esse que você falou, ele faz. Mas as nossas comparações foram coisas como o LSTM puro ou com o ARIMA, né? Foram esses modelos de série temporais que a gente usou. Sim, tudo bem. Tem mais 3 perguntas, professor. Pode fazer? Pode fazer. Sim. Então, agora, o Yuri Matheus, que faz mestrado na engenharia do INPE, ele pergunta como as pesquisas do LNCC em computação quântica podem ou se relacionam com o laboratório e as pesquisas em aprendizado de máquina. Olha, o Yuri, né? Isso, Yuri. Yuri, nós temos o professor Renato Portugal e o grupo dele e um outro professor que é o meu colega Fábio Borges. Renato Portugal é essencialmente pesquisador nessa área quântica, né? Computação quântica. O Fábio Borges aplicou isso para a área, para problemas ligados à segurança, à criptografia, coisas assim, e o professor Renato Portugal de uma maneira mais ampla. Você pode dar uma olhada nos trabalhos do professor Fábio Borges, porque ele tem aplicado
algoritmos de machine learning em problemas ligados à criptografia e segurança de dados. Pode ser que tenha algum trabalho associando os dois, e eu não saiba, né? Mas dá uma olhada no Fábio Borges, os trabalhos recentes dele, que certamente, aliás, ele lançou um livro recente em machine learning para problemas ligados a essa questão de segurança. Talvez lá tenha já alguma referência a problemas em computação quântica. Ok. O Márcio Teixeira, da Unicamp, ele pergunta o seguinte: vocês fazem ou fizeram alguma aplicação de modelos espaço-temporais com aplicações para redes de comunicação móveis, tipo celular, ad hoc, etc? Não, como é o nome dele? Márcio Teixeira. Márcio Teixeira. Não, o meu colega Arthur Ziviani, ele trabalha com problema de mobilidade urbana, né? Então, ele seria a pessoa mais interessada nesse tipo de coisa. Como eu que coordeno essa pesquisa, eu tenho trabalhado mais com essas questões de fenômenos da natureza, né? Então, temperatura, chuva, problemas ligados à astronomia, mas não cheguei a usar isso. Mas, de fato, tem trabalhos de modelos de séries temporais aplicado à mobilidade que eu já vi em referências, né? Predição de tráfego, coisas desse tipo, predição de acidentes, e esses modelos usam essas séries convolucionais, o Convolution LSTM, o Variant Convolution 3D. Então, eu já vi referência a esses trabalhos, a trabalhos nessa área. Eu é que, como não trabalho, eu não investiguei mais a fundo, mas existem sim, eu posso até te apontar, se você quiser me mandar uma mensagem, algumas referências. Eu acho que até no artigo do DJ Ensemble a gente tem referências a esse tipo de trabalho de predição de acidentes, se não me engano, com mobilidade. Eu não sei se a base era celular ou informações de GPS em automóvel, alguma coisa assim. Ok. Lembrando que o e-mail do professor Fábio está aqui no slide, quem quiser mandar uma mensagem para obter mais informações depois. E, por fim, tem aqui a pergunta do Pedro Alexandre dos Santos, da CAP do INPE. Como funciona o acesso às ferramentas apresentadas? O código é aberto e estaria disponível, por exemplo, em uma plataforma como o GitHub? Existe documentação? O Savime está no GitHub, então está no GitHub do Dexel. Então, se você procurar o GitHub do Dexel, você vai encontrar uma opção de coisas. Acho que o DSS está lá também. O Savime tem uma documentação inicial de instalação, por exemplo, e tem artigos associados que descrevem o modelo de dados, a linguagem de consulta, e tem uma documentação inicial também lá no diretório, mas não vou dizer que seja... tem todas as classes estão em C++, todas as classes foram documentadas, mas dá para você instalar. Então, o Savime é um que está lá. O DSS acho que também está no Dexel. O Gypsy, como ele está em desenvolvimento, não tenho certeza se ele já foi para o GitHub aberto. Eu acho que ele ainda está no nosso GitHub fechado. Mas provavelmente até o ano que vem ele vai estar disponível. Os sistemas todos que nós fazemos são sistemas de código aberto, né? A gente só não disponibilizou quando ele ainda está em desenvolvimento, né? Mas vai se transformar um sistema em aberto, todos eles. E também disponíveis para uso direto na web. Então, todos esses sistemas rodam numa máquina lá do LNCC e vocês podem experimentar e rodar coisas acessando a máquina. Se você for o caso, pede para a gente cria um usuário para você e aí você usa. Então, a política é, de fato, desenvolvimento aberto. Inclusive, tem alguns comentários aqui do professor Reinaldo, que ele está falando que muito oportuno este projeto. O INPE tem projetos para embarcar software de machine learning para o tratamento de dados brutos diretamente no espaço, dentro da concepção de data lake. Espero que o LABAC e INPE e o LNCC possam iniciar uma colaboração. Ótimo, Reinaldo. Vamos conversar, claro, nos interessa bastante. Então, justamente, a gente tem uma das áreas que a gente precisa melhorar é essa própria estruturação do Data Lake que suporta esse sistema, né?
A gente tem hoje um catálogo que descreve esses datasets que vão sendo importados para dentro do Gypsy. Então, a gente tem meta-informações de localização, meta-informações estatísticas, né, de quantidade de entradas no dataset, né, sobre o esquema do dataset, quando ele tem. Mas ainda precisa ser melhorado na medida que isso passe a ser disponibilizado em produção, né, com mecanismos para encontrar datasets e tal. Então, isso também é uma área que precisa ser melhorada, mas hoje a gente já suporta vários file systems, a gente tem coisas acontecendo em HDFS, a gente armazena dados em HDFS, armazena no Lustre, no caso do Santos Dumont, né? Então, interessa sim, vamos conversar aí, ver como a gente pode estabelecer essa cooperação. Tem uma pergunta aqui do Claudinei Walker, que é ex-aluno da CAP, de doutorado da CAP. Ele pergunta se já foram realizadas aplicações na área de astrofísica solar, principalmente análise de fenômenos utilizando imagens da coroa solar. Então, o que nós fazemos, eu tenho uma aluna trabalhando nisso, é em lentes gravitacionais. Então, a detecção de lentes gravitacionais em imagens, né? Imagens extraídas dos levantamentos, né? Mas principalmente do CASTLE, né? que é uma iniciativa para lentes gravitacionais fortes. O Hubble também, a gente tem dados do Hubble. A gente quer aplicar agora para o LSST e para o SKA, que são dados de rádio, né? Então, o que a gente trabalha até agora em astrofísica é isso, quer dizer, detecção de lentes gravitacionais fortes. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu deixei passar também em relação ao link. O Edgar Aguiar, do Cefet de Minas Gerais, está perguntando qual que é o link do dataset curado, do DataSUS. Do PCDAS? Espera aí, vou te dizer. Deixa eu ver aqui, vou botar no chat, né? Você pode colocar no chat aqui do Zoom que eu envio no YouTube. Aí. Obrigado, eu vou enviar lá no YouTube. Então, acho que não temos mais perguntas. Professor Fábio, muito obrigado pela sua palestra. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. E estamos abertos aí para discussões, se vocês tirarem dúvida, se quiserem mais dados, mandem e-mail que eu respondo, com prazer. Tá bom? Certo, professor, muito obrigado. Tchau, obrigado.